Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar-se. Nós temos agora este tempo separado, um presente do Senhor, para nós olharmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus revelada. Abra seu coração. Eu penso que é importante, diante de uma mensagem, você ter uma expectativa e, tendo uma expectativa, você aumentá-la. Aumente a sua expectativa, porque Deus quer falar com você hoje. Ele está conosco, está presente, e é um prazer muito assegurado de que Deus quer falar a você e a mim nesta noite, fortalecer-nos, alimentar-nos. Eu coloquei sobre de Jacó para Israel. Esse personagem bíblico extraordinário, que é um dos patriarcas, o terceiro dos patriarcas, Jacó. E como que Deus operou com ele, em favor dele, transformou Jacó a ponto de mudar o seu nome. Ele chamava-se Jacó, mas Deus mudou o nome dele para Israel. Então Jacó passou a chamar-se Israel. De Jacó para Israel. Para chegar até o novo Adão é Jesus. Para chegar até o novo Adão, Deus começou com Abraão. Deus reiniciou com ele. Adão, o velho Adão, o primeiro Adão, mas Adão fracassou. Adão fracassou, isto nós temos descrito na primeira parte do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Na segunda parte de Gênesis, que tem 50 capítulos, na segunda parte, mais ou menos, de Gênesis, nós temos a história de Israel. Então, Deus começa com Adão e Eva, mas eles falham. Mas Deus assegura, logo no início, no começo de Gênesis, que seria levantado um Salvador. Alguém estaria sendo preparado para a salvação da humanidade que caiu. Então Deus começa esse processo novo que alcançou a você e a mim. Alcançou-nos, alcança-nos hoje à noite. Deus começou com Abraão. Ele reiniciou com Abraão. E que nós temos então os patriarcas Abraão, Isaque e Israel, que chamava-se Jacó. Então esta é para nós nos situarmos, é a obra de Deus que começa com Abraão, passa por Isaque e chega até Jacó, que passou a ter o nome de Israel. De Israel, de Jacó, vem Judá, um dos filhos, dos 12 filhos de Jacó, ele chamava-se Judá. E de Israel vem Judá e da sua linhagem Jesus. Da linhagem de Judá vem o leão, da tribo de Judá. A tribo de Judá, o seu estandarte, quando eles caminhavam, atravessaram o deserto, se estabeleceram, um estandarte tinha a figura de um leão. De Israel vem Judá, e da sua linhagem vem Jesus. Nós temos esta palavra bem presente no nosso dia a dia, a palavra, o nome Israel, como o nome de um país. Um país que nasceu há não muito tempo. Nasceu em 1948.
foi aprovada a criação do país Israel, por uma reunião conduzida por um brasileiro. A reunião da ONU que autorizou, que criou Israel, o Israel atual, o Israel moderno, o Israel que você vê no mapa, que você vê no noticiário, foi criado numa reunião da ONU liderada por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Esta nação, essa atual nação de Israel, é hostilizada. Você sabe disso. A nação de Israel, os judeus são hostilizados. Os judeus foram e são hostilizados ao longo dos séculos. E a nação de Israel, pela mídia internacional, é apresentada como uma nação que oprime. Mas é mentira. Porque Israel não é uma nação que oprime. Israel que está localizada exatamente no lugar que Deus prometeu, a terra para Abraão, confirmou para Isaac, confirmou para Jacó, está naquele local, no Oriente Médio, é ali que Deus estabeleceu. E toda a hostilidade, todo o questionamento que existe a respeito dos judeus e de Israel, e do Israel atual, físico, é porque o diabo não quer que a vontade de Deus se cumpra. Se você olhar no mapa, faça essa pesquisa, e você vai, não precisa nem, hoje em dia não precisa nem ir até em casa ou alguma biblioteca pesquisar um atlas. Você tem isso no teu celular. Veja Israel, veja o tamanho de Israel, o tamanho do país, talvez o tamanho do estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, pelo que eu me lembre. Um país pequeno, rodeado de gigantes árabes. Mas eles querem, estão decididos, acham que vão fazê-lo, mas não o farão. Eles querem empurrar Israel para dentro do Mediterrâneo. Deus não vai permitir. A nação de Israel, o país, tem um nome novo que Deus deu para Jacó. E ali Deus, fisicamente, visivelmente, no nosso tempo, na nossa geração, 1948, começou e está cumprindo a sua vontade, com muitos milagres, com milhões de judeus retornando para a terra, conforme profetizado no Antigo Testamento. Tudo se cumpriu, tudo continuará se cumprindo, e tudo, mas completamente se cumprirá, porque é a vontade de Deus, soberano. Então, você que crê em Deus e na sua palavra, você pode e deve orar por Israel, orar pela salvação dos judeus. Esta é a vontade de Deus. Porque nós somos a descendência espiritual de Abraão. Abraão é nosso pai na fé, porque começa com Abraão e chega até Jesus, e essa é a salvação que nos alcançou. A salvação que nos alcançou através de um homem onde Deus viu um coração fiel por parte de Abraão e nos alcançou. Então nós vamos agora, a partir de agora, eu quero falar de algumas características desse personagem bíblico, que é Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel. Como que era Jacó? Jacó é um herói da fé, amados. Jacó consta daquela galeria de heróis da fé de Hebreus 11. Lá agora, já no Novo Testamento, nas cartas, na carta aos Hebreus, à igreja, aos crentes que haviam se convertido do judaísmo, escrita essa carta aos Hebreus. Ali está, capítulo 11, a galeria da fé,
Os homens e mulheres da fé. Jacó faz parte da galeria da fé. É um dos heróis da fé. Os heróis da fé, eu digo para você, merecem ser estudados. Merecem ser imitados. Merecem ser elogiados. Admirados. E Jacó é um herói na fé. E além de ser um dos patriarcas. Jacó, o primeiro aspecto que eu quero destacar, que Jacó era um homem trabalhador. Pensa num homem trabalhador. Pensa no teu marido se dedicando diariamente no trabalho. Ele tem um modelo em Jacó. Pensa também, atualmente, muito mais, também, numa profissional se dedicando. Há um modelo de trabalho em Jacó. Jacó, ele era, a primeira característica que eu estou citando, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem muito trabalhador. Ele faz uma descrição do seu trabalho, quando ele está falando com o seu sogro Labão, ele faz uma descrição como que foi o trabalho dele, como que era o trabalho dele. Vejam só a descrição que ele faz em Gênesis 31, de 38 a 40. Ele disse assim para o seu sogro: 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. 20 anos. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vejam que homem. Vejam que modelo. 20 anos ele está relatando para o seu sogro. Porque ele trabalhou inicialmente 7 anos e mais 7 anos pelas esposas Lia e Raquel. Depois ele trabalhou mais 6 anos para si. Para fazer a sua vida, como nós dizemos. E Deus o abençoa poderosamente, porque ele enriquece em 6 anos de trabalho. Ele sai da terra do seu sogro rico, abençoado por Deus, fruto da sua dedicação. Jacó, esse patriarca, esse herói na fé, ele era muito trabalhador. Nós devemos ter isso em mente. Naquilo que eu faço. Eu vou ser muito dedicado, eu vou me esforçar muito na escola, no trabalho em casa. O que eu fizer vai ser intenso. E vai ser como descrito aqui, ele falando para o seu sogro. Com qualidade. De primeira qualidade, o trabalho de Jacó. Então ele era trabalhador, uma primeira característica, muito trabalhador. Ele era um homem de fé. Você é uma mulher de fé? Você é um homem de fé? Você exerce fé? Porque uma coisa é dizer, eu tenho fé. A outra é exercer a fé. A fé na prática. A fé em Deus e na sua palavra. É ali que nós colocamos a nossa fé. Em Deus e na sua palavra. O seu sogro o engana. Porque ele propõe um acerto com o seu sogro, a partir de quando começa aquele primeiro dos 6 anos, depois dos 14, de que todos os animais, as ovelhas, todos que não fossem branquinhas, que tivessem alguma mancha, que não fossem brancas, fossem salpicadas, fossem escuras,
seriam dele. Ele separaria para si e o que viesse de fruto daquele rebanho separado seria dele. Mas Labão o engana. Deixa-o totalmente a pé, porque separa para si essa parte do rebanho. E deixa Jacó cuidando do que era dele, que não se encaixava nessa descrição. Ele não se desespera. Ele não se desespera, ele não desiste, ele não compra uma briga. Pensa nisso. Uma crise, uma traição, ele não entra em desespero. Ele não desiste. E ele pratica um ato profético. Ele exerce a fé em Deus. E isso está descrito em Gênesis 30. Gênesis 30, de 37 a 39. Veja que ato profético estranho para os olhos, nossos olhos humanos, o que Jacó faz. Gênesis 30, de 37 a 39. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listadas, salpicadas e malhadas. É um milagre? É um milagre. Ele promove um ato profético, ele coloca diante dos olhos um quadro para os animais. E olhando para aquelas varas, o que elas viam, Deus fazia a obra milagrosa e transformava as crias que nasciam de acordo com a especificação, a descrição dos animais que pertenceriam a Jacó. Veja a diferença de alguém que pode, como você e eu podemos fazer, gritar, brigar, desistir. Ele não fez isso. Ele buscou a Deus. Ele fez um ato profético. Ele entregou a Deus. Deus viu o ato profético dele. E Deus que fez o milagre na vida dele. Um homem de fé. Um modelo para você e mim. E para mim e para você, para nós. Personagens bíblicos são bênção quando nós buscamos entendê-los e imitá-los. Uma terceira característica dele, de Jacó, é a busca de Deus. Quanto você busca a Deus? De todo o coração, intensamente, repetidamente, diariamente, você busca a Deus, a face de Deus, a vontade dele revelada na sua palavra. Jacó, ele busca, tem como característica essa terceira, a busca de Deus. Essa busca de Deus, ela alcança um auge numa descrição que nós encontramos em Gênesis 32. Aqui Jacó já havia passado aqueles 20 anos, Deus já o havia abençoado com esposas, com filhos e com riqueza. Ele estava voltando para a terra do seu pai, da qual ele havia fugido.
ele precisou fugir da terra do seu pai, porque ele havia comprado de Esaú a primogenitura e recebe a bênção do pai. Mas Esaú se rebela contra isso e ameaça a sua vida. Então ele foge. Ele vai para a terra do tio, para a terra de Labão. Aqui ele está de volta. Ele já está retornando e vejam uma característica, um dado assim, um detalhe que eu estou pensando agora. Vejam o que Jacó fez. Jacó, ele casou e com 2 mulheres, daí ele fez a vida como nós dizemos. Percebeu isso? Alguma vez quando você leu? Atualmente existe muito conceito de que tem que estar para o jovem, para o rapaz, para a moça, tudo prontinho, tudo redondinho, tudo preparado, garantido, porque agora, nós vamos casar e como se a vida terminasse ali. Não, ali a vida começa. Ali a vida começa. Ele começou do zero. Ele ficou com as 2 mulheres e com a comida que o sogro dava por 14 anos. E os filhos nascendo. Depois ele enriqueceu. Deus abençoou o casamento ou não? Eu considero que Deus abençoou o casamento. Não estou dando aqui alguma recomendação, mas estou dizendo o seguinte, que existe a mão de Deus na vida conjugal. Existe a mão de Deus na busca de um rapaz por uma moça para casar, na decisão de casar. Deus abençoa. É surpreendente como Deus abençoa quando um casal se une e passa a ter a sua própria vida. Mas isto era um adendo que estou fazendo aqui. Vamos ver a busca de Deus que eu estou mencionando como uma das características do nosso personagem, do nosso patriarca, do nosso herói na fé, Jacó. Gênesis 32. Aqui está descrito como ele busca a Deus no momento de desespero. Porque na sua caminhada de volta para a terra, para a casa do pai, ele recebe a notícia: o teu irmão Esaú está vindo em teu encontro com 400 homens. E ele se assusta. Ele fica desesperado, muito medo. E ele busca a face de Deus. Vamos ver a descrição disso. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. O Jaboque era um ribeiro, um riacho. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este homem, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, aqui está um adendo, ele teve esse encontro com Deus
ele teve essa busca de Deus, ele obteve a bênção. Ele buscava a bênção e ele recebeu a bênção. Nós precisamos sempre voltar ao conceito do que é bênção. Quando um pai diz para o filho, Deus te abençoe. Quando o pastor diz na igreja, Deus te abençoe. Está sendo dito o seguinte, eu autorizo, em nome de Jesus, a tua prosperidade. Deus abençoou. Aqui diz Deus, que Deus o abençoou. E o abençoou ali, o final do versículo 29. Trazendo para a vida cristã, a nossa batalha com Deus na vida cristã, qual que é? Qual que você considera o centro da nossa batalha com Deus na vida cristã? Eu afirmo para você que a nossa batalha com Deus, nesse sentido de buscar a bênção, é conhecer Jesus. Na vida cristã, você se rende a Jesus, você o confessa como seu Salvador, e ali você começa a conhecê-lo. Você não conhece a plenitude de Jesus no dia da conversão. Você começa a conhecer Jesus. A nossa batalha com Deus na vida cristã é conhecer Jesus. A obra do Espírito Santo que passa a habitar em você é revelar a você a pessoa de Jesus. A obra principal que está ocorrendo no teu espírito, a obra operada pelo Espírito Santo, é revelar a você quem é Jesus. Quando você tiver completado a tua jornada, quando Deus tiver completado a obra em você, você conhecerá Jesus o suficiente para ser chamado para a eternidade. Antes não. Porque conhecendo Jesus, amados, aqui está a importância, nós seremos consolados. Mas nós não conhecemos o Espírito Santo como Consolador? Ele é o Consolador. Como que o Espírito Santo consola você? Revelando a pessoa de Jesus a você. Você precisa brigar com Deus, lutar com Deus, como Jacó, para que a bênção venha. Porque você, tendo Jesus revelado pelo Espírito Santo, você reconhecerá o poder de Jesus e você será consolado no teu medo, a angústia. Você perderá, deixará de ter receio da situação, do futuro, do que te cerca. Por quê? Porque você conhece Jesus, o Espírito Santo te revela, Mateus 28, 18, que diz, todo o poder no céu e na terra é me dado. O Espírito Santo revela para você, você medita a respeito e você é consolado. A obra do Espírito Santo é revelar-nos a pessoa de Jesus. O Espírito Santo revela o perdão que Jesus conquistou na cruz por você, como cantamos em todos os cânticos de hoje à noite. O Espírito Santo revela a você, você foi perdoado, você foi perdoada, o teu passado foi limpo, lavado. Para Deus, o teu passado não existe mais. Quem acusa é o inimigo, eventualmente pessoas. Mas a revelação do Espírito Santo, que traz consolo, é que você é perdoado, você é aceito, você foi feito perfeito, tornado perfeito em Jesus. Deus te vê perfeito, Deus te vê perfeita, pronto para ser totalmente aceito. E assim, desta forma, seremos consolados.
conheceremos o seu amor, conheceremos o seu poder, o seu governo. É a nossa luta, é querer avançar. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo prossiga revelando a mim a pessoa do Salvador. Não da minha igreja local, não de uma religião, não. A pessoa do Salvador. Eu quero, Senhor, eu preciso conhecer a Jesus cada vez mais. Esta luta é pessoal, é tua e minha. Eu digo para você, não terceirize essa luta de querer conhecer Jesus, buscar conhecer o Salvador a cada dia. Não terceirize essa luta. O que significa isso? Não entregue essa luta para o líder do grupo familiar. Não entregue essa luta para você conhecer Jesus para os pastores. Lute você essa luta. Você. Eu peguei essa afirmação, essa frase, não terceirize esta luta, de um pastor que chama Douglas Gonçalves. Talvez você já tenha ouvido mensagens dele. Eu recomendo. É Jesus Copy, o site do Jesus Copy, o Jesus Copy no YouTube. Douglas Gonçalves, um barbudo, um jovem, relativamente jovem, um barbudo. Ele prega a mensagem. Ele começou a pregar uma série, que eu vi a primeira, de 8 mensagens que ele vai pregar, a respeito de que todos somos sacerdotes. Não terceirize para uma outra pessoa essa luta com Deus, essa busca da face de Deus. É você. É você de joelho. É você no teu quarto. É você orando, é você lendo a Bíblia. É você dizendo a Deus, Deus, eu não te deixo, a não ser que tu me abençoes. Não te deixarei, se não me abençoares. A quarta característica sai dessa anterior, da terceira, de que ele, agora Israel, ele foi marcado por Deus. Ele foi tão fortemente marcado por Deus, que ele tornou-se o manco Israel. Um cara, seguramente, um cara enérgico, forte. O trabalho que ele desenvolvia tinha dado para ele uma força, uma postura, uma presença. E agora ele sai daquele encontro mancando. Para o resto da sua vida, ele é o manco Israel. Ele mudou de nome e passou a mancar. Você já tornou-se o manco de Jesus? Você já tornou-se o manco de Jesus? Jesus já tocou a tua coxa e te deixou manco? Vem você andando e comentam, ah, lá vai ele, como ele era legal, tinha um andar imponente, impressionava, agora manca. Um rendido a Jesus. Isso fala do espírito rendido. Você se tornou inútil para o mundo para se tornar útil para o reino de Deus. Jesus ensina no começo do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, diz assim, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não é orgulhoso, não é o cheio de si, é o tocado por Jesus. Você é convidado a ser como Jacó. Eu quero prosseguir para 3 características que também são importantes, mas não tão importantes como essas anteriores que eu mencionei, a 3 e a 4.
Mas ele também se mostrou, Jacó, o nosso personagem bíblico, o nosso modelo, o nosso exemplo a ser seguido, ele se mostrou um estrategista. Você se torna um manco de Jesus, mas não um bobo. Não confunda as coisas. Ele sai daquele encontro com Deus e ele já tem uma estratégia de como fazer para encontrar o seu irmão. Ele divide tudo que ele tem, inclusive a família, tudo que ele tem de posses, animais, ele divide em bandos. Ele separa. Leia isso, como ele recebeu a estratégia para ir lentamente ao encontro de Esaú. Ele sai também daquele encontro com a característica da humildade. Diz que quando ele sai daquele encontro, que ele começa a ir em direção a Esaú, que ele temia muito esse encontro, não sabia o que eu esperava. Diz que quando ele vê Esaú chegando, ele prostra-se em terra 7 vezes. Ele prostrou-se em terra diante do seu irmão por 7 vezes. 7 vezes. Se prostrou, levantou, se prostrou, levantou 7 vezes. Se você precisar prostrar-se diante das pessoas, prostre-se. Seja humilde. Para ganhar o favor, você precisa ganhar o favor do teu irmão, de uma outra pessoa. Aqui está o caminho. Não foi levantando armas, não foi gritando, foi se prostrando. E ele encontra o favor de Esaú. Esaú, quando se aproxima, o vê, o abraça, beija e eles choram. Não acontece a guerra. Aquela guerra foi desmanchada na noite do encontro com Deus, no Val do Jaboque. Uma última característica desse resumo que eu estou fazendo do caminhar de Jacó e dando esses destaques, que é a 7ª característica, ele reconheceu o mover de Deus. Sabe, amados, é importante você reconhecer o mover de Deus. Você tem uma família, os teus filhos têm saúde, você tem trabalho, tem renda. Reconheça o mover de Deus. Diga diariamente, Senhor, eu reconheço o teu mover em meu favor. Nunca ache que é você. E reconheça o mover de Deus. Diz que depois de toda essa maratona, ele volta para a terra do seu pai e diz que chegou, Jacó, Israel agora, chegou são e salvo. Eu tenho dito para Deus, a minha vida, Deus, aquele menino, a escola, começar a trabalhar com 15 anos, estudar à noite, fazer a faculdade trabalhando, estudando à noite, e as coisas que eu vou falando com Deus, as etapas, as situações, e eu digo, Deus, eu reconheço o teu mover em meu favor, Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus. E ele expressou o seu reconhecimento. Israel expressa o seu reconhecimento. Diz ali, no final dessa descrição, e levantou ali um altar e lhe deu o nome. Ele levanta um altar e dá um nome para este altar. O nome do altar, Deus. O Deus de Israel. O meu Deus. Deus,
o Deus de Israel. Israel significa, o nome significa, é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. O significado desse nome novo que Deus dá para ele. Esse apelido que Deus dá para Jacó. Lutou com Deus e prevaleceu. Manco. Mas Deus deu esse nome para ele. Ele lutou comigo e prevaleceu. Você tem lutado com Deus? Está prevalecendo? Está decidindo diariamente, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou avançar. Como o nosso pai na fé. Reconhecer o mover de Deus. Deixa Deus tocar teu coração com relação a esse mover de Deus. E Ele vai fazer você tomar algumas atitudes surpreendentes até. Eu quero reconhecer o mover de Deus. Deus vai fazê-lo. Deus vai te dar. Mostrar como reconhecer. Eu me lembrei ao preparar essa mensagem do meu tempo de profissional, que eu trabalhei por 35 anos. Como que, numa fase já mais tranquila, com a minha carreira encaminhada, assegurado pela graça de Deus, quando terminava o ano, um ano de luta, eu era gerente de TI de uma empresa grande. E não é simples. Não é simples. Saiba que o gerente de TI lá de onde você trabalha é um aperto. É diário. Porque está na vitrine. Você está na vitrine da empresa, do cliente, do chefe. E eu dizia assim para os meus companheiros de trabalho, que eu gerenciava. Eu dizia para eles, é o seguinte, estamos terminando o ano, eu vou fazer um momento de reconhecimento a Deus, quinta-feira, 14h, na minha sala. Eu vou reconhecer que foi Deus que nos ajudou nesse ano. E eu mencionava para eles, nós pudemos fazer isso, nós pudemos evitar aquilo, desenvolvemos aquele projeto, implantamos aquele sistema. Eu fazia uma lista e dizia, vocês que fizeram. E agora eu quero reconhecer diante de Deus que Ele nos abençoou. E eles não eram crentes. Mas eles vinham nessa reunião. Que eu somente convidava. Mas eles vinham para essa reunião. E ali diante deles eu orava. Orava diante deles. E eles quietos, cabeça baixada, concordavam comigo. Eu dedicava aquilo que havia acontecido naquele ano a Deus. Eu dava o nome Deus, o Deus do Francisco, para aquela situação, para aquele ano. Levantava um altar para Deus. Você pode fazê-lo. Deus vai te dar criatividade com relação à vida familiar, a vida de trabalho, a vida financeira, a vida ministerial. Pare, por vezes, pare periodicamente. Reconheça o mover de Deus, como Jacó o fez. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Então, nós fomos apresentados a um personagem bíblico que nos inspira, que nos move, que nos dá sinais e que nós podemos e devemos imitar, fazer como ele fez. Dificilmente você vai ver, você não vai me ouvir criticando um herói da fé. Você vai dizer, o Francisco só elogiou Jacó. É isso que eu vou continuar fazendo, elogiando Jacó, elogiando Isaac, elogiando Abraão,
elogiando Davi, me inspirando nesses personagens, na obra maravilhosa de Deus. Nós temos mulheres, homens e mulheres na Bíblia, que nos inspiram, que nos mostram o caminho. E Jacó é um personagem. Penso que o central é essa briga com Deus, essa luta com Deus. E eu desafio você a fazê-lo. Busque a face de Deus, deseje intensamente ser cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo eu preciso querê-lo, eu preciso desejá-lo, eu preciso pedir. E receber, crer, receber pela fé. Por que é tão importante? Porque eu dependo da direção dele, eu dependo da direção do Espírito Santo, revelando a mim a pessoa do Salvador. Isto que me mantém, isto que me levanta, isto que enche a minha boca para falar do amor dele a outros. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Ajoelhe-se ainda hoje à noite, viu? Antes de deitar, do lado da cama. Diga, Deus, eu preciso que o Senhor me encha do Espírito Santo. Eu quero. Venha em meu socorro. Me ajude. Irmão, minha irmã, brigue com Deus. Faça como Jacó. Amém? Que Deus abençoe.